Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, o jogador, capítulo 111. Momonga, com o polegar na guarda de sua katana, olhou para Josh, pronto para desembainhar sua espada a qualquer momento. Apesar da intensidade da situação, o diabo à sua frente estava olhando profundamente em seus olhos, sem vacilar. Seu espírito de luta aumentou desde a última vez. De jeito nenhum, ninguém pode melhorar tão rápido em 2 meses. Vou repetir pela última vez. Onde está minha espada? Josh perguntou, sua mão lentamente alcançando suas costas, agarrando uma cimitarra preta curva. Momonga decidiu provocar Josh um pouco. Está entre as pernas do seu namorado. Josh se encolheu um pouco, mordendo a língua enquanto o ódio crescia dentro dele. O atributo da ira estava sendo liberado dele. Ele então sorriu e estalou a língua 2 vezes, esquecendo-se da espada. Josh disse sem expressão no rosto: TSK, TSK. Parece que limpar a víbora do seu pai deixou sua boca suja. Víbora do papai? Sou órfão, talvez você devesse verificar sua fonte. Momonga estava contendo sua raiva, sem tentar parecer afetado por isso. Fuzileiros navais como eles são treinados mentalmente. Josh suspirou. Para um cachorrinho da justiça, você é muito ingênuo. Nunca percebeu que foi adotado? É preciso saber que perder no concurso de palavras do sarcasmo pode levar a uma perda real na batalha. Seu objetivo é criar impulso. Josh não podia permitir que seu inimigo falasse mais. Com um movimento rápido, Josh girou a espada na mão. A lâmina fez um círculo de ar comprimido que voou em direção a Momonga. Franzindo a testa, Momonga tirou a espada da bainha, a lâmina encontrando o ar comprimido. No início ele pensou que seria fácil, mas agora que estava sendo empurrado para trás, Momonga estava pensando em outra coisa. Tensionando os músculos dos braços e sacudindo a lâmina, o círculo comprimido da espada voou para longe, cortando o mar ao meio. Você não é tão ruim assim, Momonga disse, a espada ficando preta. E você conhece aqui. Quando suas palavras terminaram, a ponta da katana foi cortada e caiu. Momonga não pareceu surpreso ao embrulhar sua espada em aqui. Olhando para a cimitarra de Josh, ele, de alguma forma, ficou surpreso com quão afiada ela era. Josh segurou a espada com a mão direita, agachou-se e apontou a lâmina para Momonga. Sentindo perigo, Momonga se transformou em um borrão, erguendo sua espada e impedindo Josh de fazer seu próximo movimento. Acenando com a espada para baixo, Momonga pretendia cortar Josh ao meio com sua espada que se transformou em um raio de luz. Deve ser fácil, já que Josh não está se cobrindo com aqui. Porém, apenas 1 milímetro antes da lâmina tocar seu cabelo, Josh deu um passo para o lado, deixando a espada passar. Momonga não pode alterar sua ação, pois está no meio do ataque. Josh propôs adiar sua reação, já que o tempo é o mais importante. Pode ser muito cedo, nem pode ser tarde. Apenas assistir Luffy vs Katakuri mostra que reagir muito cedo torna você muito previsível e permite que seu oponente o observe e use diferentes padrões de ataques. Mesmo contra alguém com aqui avançado, o tempo é uma arma mortal. Josh segurou sua espada com força enquanto olhava para Momonga, que tinha 2,5 metros de altura, mas agora seu rosto estava muito próximo do de Josh. Momonga sabia que não poderia mudar sua ação antes que sua cabeça voasse, porém, ele poderia fazer uma coisa: chutar o chão o mais rápido possível. Svi. Momonga desapareceu de vista e apareceu 10 metros atrás, sua espada bateu no chão, cerrando os dentes e olhando para Josh. Josh levantou a cabeça e olhou para Momonga. Entre eles apareceu uma longa fenda cortando o chão ao meio. Bastardo, o vice-almirante chamou. Você quase me pegou, não vou mais subestimar você. Josh não respondeu quando um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Franzindo a testa, o vice-almirante ergueu a espada e segurou a bainha com as 2 mãos. Hora de levar a sério. As mãos de Josh se transformaram nos braços de Demon em 1 segundo. A energia demoníaca o envolveu, assumindo o atributo da luz. Apontando com as mãos para frente, Josh disparou alguns raios de luz em Momonga, que se transformou em um borrão. Dependendo do seu aqui, o vice-almirante começou a se esquivar. Embora os feixes de luz fossem rápidos, Momonga poderia prevê-los e fazer uma reação avançada. Embora ele tenha se esquivado, os raios de luz foram atrás dele. Seus colegas fuzileiros navais saíram do mar depois de terem seu navio de guerra quebrado. Momonga fechou os olhos. Perdoe-me, pessoal. Ele só pode ajudá-los vencendo. Instantaneamente, ele apareceu atrás de Josh, com os olhos bem abertos, e balançou a espada em um arco curvo para baixo. Foi tão rápido que seria impossível desviar, só correr é uma opção. Josh, sem se virar para trás, ergueu o braço esquerdo e colocou-o nas costas, encontrando a lâmina. Confronto de metais. Momonga abriu amplamente os olhos. A lâmina acabou de encontrar um escudo leve, coberto com armamento aqui, que bloqueou seu golpe. Franzindo a testa, Momonga não parou seu combo, ergueu a espada, saltou ligeiramente para trás e golpeou no ar, enviando um grande arco de ar de espada. Esquivando-se, Josh virou o arco e se dirigiu ao vice-almirante no ar, apunhalando com sua espada afiada feita de obsidiana no peito de Momonga. Chutando o ar abaixo dele, Momonga subiu e se esquivou. Josh usou salto lunar e caminhou no ar e seguiu o vice-almirante, apenas para sentir Momonga colocando sua espada na bainha. E aí? Declarando levemente, Momonga tirou a espada da bainha em uma velocidade embaçada. Foi tão rápido que qualquer um só veria uma luz prateada. Josh, não sendo capaz de se esquivar de uma posição tão próxima, apenas acenou com sua espada negra para cima. Meio segundo depois, enquanto os dois se encaravam, uma grande faísca amarela apareceu entre eles. A parte da água 7, que estava flutuando na água atrás de Josh, era grande para ter um mercado cheio ali. Porém, naquele instante, um grande corte apareceu. Para um fuzileiro naval, você é péssimo em proteger as pessoas.
Enquanto suas espadas estavam uma contra a outra, Josh levantou a perna, atacando com a perna da tempestade. Mononga, prevendo isso, levantou o joelho, desviando e mudando a direção do golpe de Josh. Enquanto os dois continuavam olhando, o prédio atrás de Mononga foi cortado ao meio. Você é o último a dizer isso para mim. Mononga equilibrou-se no ar e golpeou com a espada para frente. Não é meu trabalho me preocupar com a segurança pública ou com os reparos. Ou seu chefe quer aumentar os impostos? Fuzileiros navais de merda. Josh usou Soru e salto lunar 2 vezes seguidas, ganhando o dobro do impulso normal, aparecendo atrás de Mononga. Josh esfaqueou as costas do inimigo com sua espada. Mononga, porém, conseguiu se esquivar com um backflip após pular, usando salto lunar, tentando virar Josh. Olhando para baixo, Mononga não pôde deixar de abrir os olhos amplamente. Josh parou seu movimento de facada no meio, o que significa que ele não colocou sua força. Isso também significa que ele pode mudar sua reação. Instantaneamente, Josh mudou a direção de seu golpe. Mononga só conseguiu colocar a espada na frente do rosto. Josh, no entanto, balançou a espada para a esquerda, para a direita e para baixo, várias vezes em meio segundo. As lâminas de ar comprimido mudaram de direção no ar e seguiram em direção a Mononga. Mononga percebeu isso com seu Haki. Seu corpo poderia reagir devido à experiência. No entanto, estava confuso, já que os ataques vinham de todas as direções, e ele não conseguia pensar em nada, exceto em cobrir todo o seu corpo com o armamento Haki. Svi Svi. Os arcos de ar comprimido circularam ao redor de Mononga. Um vórtice de arco de espada cobriu o vice-almirante de todas as direções, prendendo. Josh caiu de pé. Josh respirou fundo 2 vezes. Ainda não acabou. Ele então olhou para os fuzileiros navais no porto. Eram algumas centenas, ele percebeu, e lançaram-lhe um olhar de ódio. Os fuzileiros navais apontaram suas armas para Josh, espadas, revólveres e punhos. Eles também eram elites classificadas. Porém, antes que pudessem fazer qualquer coisa, muitas pernas lindas e cheias apareceram no chão, unindo-se e formando uma perna de 7 metros de comprimento. Os músculos se contraíram rapidamente enquanto os fuzileiros navais olhavam para aquele pé. Então, num instante, aquela perna se transformou em um borrão, atacando-os à distância. Antes que eles pudessem perceber, um gigantesco projétil de pernas de tempestade, estendido por centenas de metros, os atingiu, derrubando todos instantaneamente. Um projétil de pernas de tempestade simples pode se estender entre 10 a 30 metros de comprimento, para agentes fracos como Califa no passado, que deveria ter uma força de 5 a 6 toneladas. A voz de Robin veio de longe. Aproveite o seu tempo, Josh. Josh sorriu ironicamente. Ela levou seu treinamento muito a sério. Que monstro eu criei? Robin, que havia passado desse nível graças aos suprimentos de pílulas de Josh, poderia pelo menos maximizá-lo após o treinamento. Combinar 100 pernas de cópia poderia criar projéteis 100 vezes mais impactantes. É por isso que sua fruta tinha um potencial muito alto com técnicas e força adequadas. Ele pensou enquanto olhava para os canais de água cortados ao meio. Somado a isso o dano que ele e Mononga causaram, provavelmente nesta batalha, eles mudaram o mapa de Water 7. Os cidadãos ao redor estavam no chão, escondidos. Parece que minhas garotas cresceram. Josh exalou profundamente e lentamente enquanto olhava para cima. Ele está saindo. Rugido. Veio um rugido do céu. Josh levantou a cabeça para o vórtice das afiadas lâminas de ar, que simplesmente desapareceu. Mononga parou de balançar sua espada em todas as direções, refletindo as poucas lâminas de ar afiadas que o tiraram do vórtice. Não vou perder para um pirata imundo. Mononga caiu de pé. O armamento aqui desapareceu em torno de seu corpo. Pode-se ver que ele estava coberto de feridas profundas por todo o corpo. Mononga deveria estar sangrando todo o seu sangue em segundos. No entanto, tensionar seus músculos fez com que ele não perdesse. Mononga pegou sua bainha e jogou fora. Ele segurou a espada com as 2 mãos e apontou para Josh. Josh semicerrou os olhos, sentindo o espírito de luta dentro do vice-almirante. Foi algo que os grandes mestres na esgrima têm. Seus espíritos são tão fortes que podem aparecer na realidade, trazendo o espadachim ao seu real potencial. Assim como 6 braços e 3 cabeças extras de Zoro. Uma aura azul começou a cobrir o corpo de Mononga, o chão tremeu um pouco. Josh olhou para o chão, para a bainha. Alguns podem pensar que é um movimento casual. No entanto, tem um significado profundo. Quando um samurai joga fora sua bainha, significa que ele não poderá usá-la novamente, e um espadachim não usará sua espada em um caso, a morte. É um bom dia para morrer, disse Mononga, abaixando ligeiramente a espada e apontando a ponta para Josh. Uma aura negra cobria a espada de Mononga e era mais visível. Isso foi devido ao seu armamento aqui. Colocando a espada negra nas costas, Josh sorriu. Por poder sentir o espírito de luta do vice-almirante, Josh sabe que morreria se entrasse em conflito com ele daquele jeito. A altura de Josh aumentou o suficiente para se tornar tão alto quanto Mononga. Escamas vermelhas cobrindo-o da cabeça aos pés, grandes chifres crescendo nas laterais da cabeça. Com longas asas de morcego batendo nas costas, Josh se agachou, outra camada de escamas pretas formando guardas em volta de seus ombros. Enquanto ele se agachava balançando a cauda pontuda, a energia demoníaca ao redor de Josh formou uma bola de luz em suas mãos, criando uma katana leve entre suas mãos. Bom para você. A aura vermelha cobriu Josh da cabeça aos pés, empurrando o vento ao seu redor, aumentando o calor do ambiente. Capítulo 112. Pronto para enfrentar a morte, Momonga olhou para o demônio à sua frente. A aura vermelha ao seu redor parecia muito perigosa. Durante a luta, que parecia colocá-los quase em pé de igualdade, Josh mal usou sua habilidade de Akuma no Mi, mas agora ele está usando. Momonga não se importou. Ele já estava de olho na morte ou na vitória e é por isso que não vai voltar atrás.
A aura ao seu redor ficou cada vez mais forte, fazendo com que sua espada e seu espírito, que eram um só, neste caso, se tornassem mais fortes e afiados. Morra! Deixando um grito, Momonga usou o Soru com força máxima, pronto para acabar com isso de uma só vez. Josh, o demônio, por outro lado, bateu as asas atrás dele 10 vezes mais rápido. Foi como quando ele usa o Soru. Se alguém olhasse para os pés, veria que ambas as asas e os pés estavam fazendo a mesma técnica de movimento. Bang! Por causa da velocidade supersônica, uma bomba sonora encheu o ar quando Josh desapareceu. Svi! Svi! Ambas as figuras desapareceram. No centro de sua posição, ocorreu uma onda de choque, espalhando ondas que empurraram a água e puderam ser sentidas através da água 7. Josh apareceu no lugar original de Momonga, enquanto Momonga apareceu no lugar de Josh, de costas para ele. Sua esgrima é superior, com certeza, disse Momonga com expressões faciais tremendo. O mesmo para sua força. A espada de luz na mão de Josh desapareceu. Você também não é tão ruim. Com um suspiro, Josh se virou ao ouvir a notificação. Tarefa concluída. As recompensas são transferidas para o armazenamento. Com uma carranca no rosto, a espada de Momonga quebrou, antes de se transformar em pedaços que caíram no chão. Seguido pelo som de metal caindo no chão, um grande ferimento apareceu horizontalmente no corpo de Momonga. Sangue espirrou dele, enchendo o chão à sua frente. Com a boca sangrando e tremendo, Momonga mordeu a língua tentando ficar de pé. De longe, Hancock estava corando um pouco, enquanto levantava o punho, torcendo por Josh. Outras garotas estavam apenas olhando para ele maravilhadas. Josh, na última vez que esteve com eles, fugiria ao enfrentar um vice-almirante. Mas agora, ele o venceu na luta. Parece que Josh estava treinando mesmo na época em que ficaram mais fortes também. Josh estalou os punhos. Ele caminhou em direção a Momonga, onde está minha espada. Ele enfatizou a língua na letra A. Momonga se atreveu a caçar um demônio que consegue tirar a mão do magma, e agora esse é o preço. Momonga, apesar de não olhar, podia sentir a sombra avassaladora de um demônio. Ele se sentiu como um homem, preso em um espaço escuro com 2 grandes olhos vermelhos atrás dele. Mesmo assim, ele usou toda a sua força de vontade para permanecer de pé e parar o sangramento. Apenas sangrando um pouco mais e ele pode realmente morrer. Josh estava atrás dele e segurava sua espada, pronto para cortá-lo ao meio. Acho que teria uma chance melhor se não dissesse essa frase. Momonga se virou, abriu os braços e convidou Josh para acabar com ele. Mas bem, a espada está com o cachorro da justiça. Acho que isso coloca você como o cachorrinho da justiça. Momonga tentou parecer durão em seu momento final. Josh se sentiu um pouco estranho. Akainu está com sua espada. Isso chamou sua atenção mais do que um insulto desesperado de um homem eliminado. Quando Josh estava prestes a brandir sua espada, ele teve a sensação de que algo estava vindo em sua direção. Virando-se, ele ergueu a espada na frente do rosto. Uma pequena bola de pressão de ar muito comprimida atingiu a espada. Foi muito rápido, mesmo comparado à bala. Ele refletiu e os pés de Josh deslizaram alguns centímetros para trás. Quando ele olhou para trás, viu uma mulher, uma loira gostosa, levantando o dedo perto dos lábios carnudos e vermelhos. O indicador tinha uma nuvem de fumaça no topo. Ela exalou um pouco de ar frio, soprando a fumaça do dedo. Importa-se se eu disser mais alguma coisa. Ela olhou para Josh e sorriu. Não me olhe assim. Estou aqui com boas intenções. Josh examinou a mulher, sentindo que ele a conhece do anime. Mas demorou algum tempo para combinar as características. Afinal, neste mundo, as pessoas são humanos reais e não 2D. As mulheres são muito atraentes e algumas pessoas enormes são realmente enormes. Robin é muito mais gostosa do que parece no anime nesta versão ao vivo. E você pode imaginar como é uma mulher de verdade com seios tão grandes e formato corporal que é raro encontrar até mesmo em modelos. Josh olhou para a loira à sua frente. Ela tinha cabelos loiros encaracolados na altura do pescoço curto, grandes olhos azuis, pele impecável e lábios vermelhos. Ela parece ser muito jovem. Ela parecia ter 179 centímetros de altura sem salto. A forma do seu corpo era realmente atraente, uma forma de ampulheta com seios muito enormes que eram tão grandes como a sua cabeça, ancas grandes e macias e pernas longas cobertas por meias brancas. Ela estava usando um vestido curto branco sem mangas com uma gravata rosa. CP0. Prazer, rainhas, tu alguma coisa. Josh verificou suas botas antes de olhar em seus olhos. Acho que é óbvio porque ela é chamada assim. Embora o inimigo esteja dizendo que seria um desperdício não ter filhos, Josh não parecia se importar. Ele acabaria com a vida dela também. Não me verifique assim. Você pode se apaixonar por mim. Ela disse com uma voz sedutora. Akainu é seu pai? Josh perguntou. Ela ergueu a sobrancelha. Porque você é muito gostosa, disse Josh enquanto apontava sua espada para ela. A mulher loira abriu amplamente os olhos. Apesar de tensionar o rosto, ela riu. Essa é a frase mais interessante, porém mais estranha, que já ouvi em minha carreira. Ela sorriu enquanto colocava as mãos na bochecha. Se você quiser desperdiçar meu tempo, estou ocupado. Josh disse quando estava prestes a se virar. A mulher se encolheu ao vê-lo ignorá-la. Logo, ela recuperou sua aparência calma e deu um sorriso elegante. Espere. Ela levantou a mão. Sou do governo mundial. Acho que começamos errado. Ela começou a caminhar em direção a ele, movendo o quadril enquanto se aproximava dele, fazendo contato visual com ele. Você pode me chamar de Stussy. Estamos observando você. Ela disse, parando e cruzando os braços em volta dos seios grandes, fazendo-os balançar. Tenho uma oferta dos meus superiores. Uma oferta? Sem olhar para as melancias balançantes, Josh olhou diretamente nos olhos dela. Ele não baixará suas defesas, pelo menos não contra um inimigo. Capítulo 113. De frente para a linda loira rechonchuda, Josh ergueu as sobrancelhas, repetindo as palavras dela. Uma oferta? Sim.
Acredito que você e seu grupo estão cansados de sua vida criminosa. Ela disse. Como início de um relacionamento de longo prazo tornamos isso legal. Josh conseguia ler nas entrelinhas. Somente um senhor da guerra pode cometer crimes e pirataria legalmente. Agora, isso pode ser um truque para pegá-lo desprevenido. Os sentidos de Josh mais um forte aqui de observação, no entanto, permitem que ele determine se a pessoa à sua frente é mentirosa ou não. Como Josh dominou os estágios básicos do aqui de observação, ele teve tempo para se desenvolver mais nele. Por ter um talento espiritual louco, observação aqui de Josh é muito preciso e pode ter um avanço a qualquer momento. Atualmente, Josh consegue perceber os sentimentos da pessoa com seu aqui, e isso é só o começo. Stussy não parecia estar mentindo. Josh começou a pensar. Agora, ele odeia o governo mundial. E Akainu tem sua espada. Ele os odeia. E ele não é Jesus ou Deus para ser misericordioso. O perdão é para Deus. Josh é o diabo. No entanto, Josh tem poucos planos e já planejava usar Hancock para se defender do aborrecimento dos fuzileiros navais e da marinha. Mas ele pode obter o título de Senhor da Guerra e obter os benefícios. Sempre posso apunhalá-los pelas costas quando terminar os benefícios. Além disso, o maior benefício de se tornar um Senhor da Guerra é simples. Josh pode começar a caçar recompensas, o que seria muito lucrativo com o poder dele e de seu grupo. Os prós são mais do que os contras. Josh levantou a cabeça e olhou para Stussy com um pequeno sorriso. Soa interessante. Josh murmurou. Stussy, que consegue ler a linguagem corporal, sorriu e estendeu a mão para ele. Josh segurou a mão dela e apertou-a suavemente. Fiquei bastante curiosa sobre você depois dos grandes feitos que você fez. Eles fizeram você parecer ter 3 metros de comprimento. Stussy disse, antes que ele pudesse franzir a testa. Oh, por favor, não leve isso a sério. Eu estava apenas brincando, como um começo para o nosso relacionamento. Nenhuma ofensa. Eu bati muito mais do que Akainu. Fui abençoado com uma espada longa. Josh estava conversando literalmente com uma agente disfarçada como rainha da acompanhantes no Novo Mundo. Isso me deixa mais curioso, eu acho. Ela disse, seus olhos se movendo para baixo. Importa-se se eu der uma olhada. Momonga, que estava atrás de Josh, caiu de bruços no chão. Mas ninguém lhe deu atenção. Josh sorriu. Talvez, às vezes, seja possível destruir o governo mundial por dentro. Que tal mexer com um de seus agentes mais fortes? Como Stussy está baixando a guarda e se concentrando em seu rosto, ele pode deixar isso escapar. Secretamente, Josh moveu uma pequena onda de energia de luxúria e a deixou correr pela palma da mão dela. Ele precisa do favor de alguém. E como um demônio, ele acredita que, às vezes, formas imorais podem ser justificadas, uma vez que servem a uma causa maior. Ah, por favor, vamos conversar sobre a questão legal. Josh virou-se para o navio e acenou para Khalifa, que desapareceu e apareceu. Khalifa amarrou o cabelo e ficou ao lado de Josh. Há algo que você precisa, senhor? Sim. Josh assentiu. Tenho uma oferta para me tornar um senhor da guerra. Virando a cabeça, Khalifa virou-se para Stussy e olhou para o agente loira, que estava corado apesar de dar um sorriso frio. CP0, disse Khalifa. Por que você não está respirando? Josh perguntou a Stussy, que estava prendendo a respiração. Stussy não disse nada. Em vez disso, ela apertou a mão de Josh com mais força. Alguma coisa está estranha em você. Os dedos dela dançavam na mão dele muito suavemente. A única coisa estranha é como você está tocando minha mão. O governo mundial não lhe disse para me oferecer algo extra, não é? Josh sorriu. Posso ter várias parceiras e vou fazer amor com elas esta noite. Não sou tão fácil de ser seduzido. Josh sentiu que tinha uma cara de aço por dizer isso. Com a energia da luxúria e a maneira como ele dizia as coisas, Stussy teria uma leve imagem dele fazendo amor com ela. Se você disser a alguém para não imaginar um pedaço de gelo, ele o imaginará de qualquer maneira. Porque é assim que o cérebro funciona. Stussy estava fazendo uma cara fria, apesar da mudança de linguagem corporal. Ela observou Khalifa cheirar o ar, antes de abaixar a cabeça até as coxas, que tinham uma leve camada úmida. Acho que você está na hora de se aposentar, disse Khalifa. Stussy, respirando fundo, colocou a mão nas costas, beliscando-se antes de retirar a mão. Khalifa, para um traidor, você certamente tem uma cara dura. Stussy respirou fundo algumas vezes, o peito balançando. O legado do seu pai foi destruído instantaneamente. Ain. Stussy levou a mão ao rosto e tossiu. Ela estava se sentindo estranha. Era como um calor agradável que percorria todo o seu corpo. Ao contrário dos homens, os clímax e prazeres das mulheres não são automáticos. Eles duram muito e dificilmente são acionados ou desligados. Khalifa sabia que o agente devia estar em um estágio de tortura. Ele a está torturando. Parece que ele precisa de alguém dentro do governo mundial. Pensando, Khalifa voltou-se para Josh e não o expôs. Eu a entendo. Eu eliminaria por esse sentimento bom. Está tudo bem. Não é escravidão se você gostar. Mudando de assunto antes que Josh pudesse prestar atenção nela, Stussy apareceu com a mão dela. Que tal assinarmos um contrato? Há poucos funcionários do governo que estavam preparando documentos legais para você lá. Claro. Khalifa, leia o contrato e traga para mim. Sim, mestre. Josh suspirou, pedindo a Khalifa que parasse de chamá-lo de mestre. No começo, quando ele a conquistou, ele se sentiu um cara muito mandão. No entanto, depois do tempo que ela empurrou sua bunda grande em sua virilha, ele mudou de ideia, e isso é um pouco excitante. Stussy rapidamente desapareceu de vista. Josh voltou-se para o vice-almirante que estava deitado. Onde está minha espada? Ele tinha um sorriso malicioso no rosto. O vice-almirante não respondeu. Embora possa parecer ruim para sua posição se ele o matasse, Josh, no entanto, não esqueceu sua vingança. Mas ele não precisa eliminá-lo. Levantando a perna, Josh pisou na cabeça de Momonga, enterrando o rosto no chão e fazendo rachaduras se espalharem por toda parte. Após 20 minutos, Stussy não voltou. Josh só estava lá com Khalifa. Ela está. Josh virou o rosto, demorando. Khalifa disse. Você fez isso de propósito, não foi? Não sei. É sempre bom ter um cartão adicional. Ela não vai assumir minha posição, vai?
Khalifa perguntou como se essa fosse a coisa mais importante para se preocupar. Você parece ter certeza de que funcionou. Ela sentirá a tortura alguns dias depois, disse Khalifa, quase com pena e inveja do agente mais velha, que parece tão jovem. Muito em breve, as outras mulheres desceram. Vieram Hancock, Sonia, Marigold, que agora estava gordinha, e Mikita, Robin e Marianne. Hancock examinou Josh, dizendo que ele estava incrível com o que havia feito ao vice-almirante, muito orgulhoso dele. É preciso saber que Hancock acredita que Josh estava lutando para provar suas capacidades para ela. Os outros disseram que gostaram do show, e Sonia se gabou de ter sido ela quem ensinou Josh observação aqui enquanto dava tapinhas em seu braço. Josh apenas sorriu. A propósito, sobre o que você estava conversando com aquela mulher? Marigold perguntou. Reagindo à mulher gordinha e loira, Hancock e os outros olharam para Josh. Eles pareciam estar desconfiados, especialmente com o estranho perfume feminino. Felizmente o sangue de Momonga estava lá para que ninguém pudesse obtê-lo claramente. Eles me ofereceram para me tornar um senhor da guerra, disse Josh, colocando a mão no ombro de Robin. A pálpebra de Robin encolheu e se estendeu. Estou fazendo isso por nós. Acho que estamos cansados dos tempos de guerra e tenho 2 cassinos fechados. Mas Josh, se você está fazendo isso por mim, por favor, não. Você não precisa se preocupar. Agora posso derrubar a frota deles. Robin disse. Ela exibiu um ótimo desempenho ao pegar 200 elites e dividir quase a água 7 ao meio. Ela certamente tem mais para mostrar, especialmente depois de descobrir sobre os verdadeiros potenciais de sua fruta do diabo. Mesmo assim, o fato de Josh estar fazendo isso para que ela pudesse descansar aqueceu seu coração. Será que ele está fazendo isso porque ela disse que quer o filho dele? As bochechas de Robin ficaram bastante vermelhas enquanto olhava para o chão. Ela adora coisas fofas, e uma criança entre ela e seu amante parecia uma fantasia muito desejada. Robin, pense. O que eu me beneficiar em me tornar um senhor da guerra e como isso nos afetará contra eles? Josh respondeu. Robin de repente percebe isso. O mesmo acontece com Mikita e Marianne. Eles sabem que o amigo de Josh, que está dando a ele as guloseimas que os fortalecem, é um demônio. Josh, se ele pudesse caçar recompensas, ganharia uma quantia absurda de dinheiro. Não só ele, mas se eles ajudassem, teria um grande benefício para todos eles. Elas apenas assentiram. Hancock e Sonia se entreolharam. Existe algo que não sabemos? Sonia perguntou. Sim. Hancock disse. Você está deixando uma surpresa? Não, Josh teria me contado. Calma, Hancock. Mais tarde. Josh disse. Mais tarde, vou convidá-la para uma bebida especial. Olhando entre Sonia e Hancock, Josh pensou nas lágrimas de anjo extras. Ele poderia dar a eles naquela época. Mas Josh achou que era desnecessário, pois provocaria muitas perguntas. Ah, aí vem eles, disse Khalifa, apontando para frente. Josh olhou para frente. Atrás de uma casa, Stussy saiu com algumas pessoas do governo. Seu rosto parecia mais relaxado agora, e ela estava vestindo um conjunto diferente de roupas, porém da mesma cor, e seu cheiro era bem diferente. Suas pernas também pareciam perder um pouco de força. Esses detalhes são difíceis de notar, mas os sentidos demoníacos de Josh e Khalifa, que foi amaldiçoado a ser um vampiro, podem captar tais mudanças. O pessoal do governo colocou uma mesa entre eles e Josh, colocando ali um contrato. Todos eles, porém, olharam para Hancock paralisados por um momento. Quando Hancock fez um formato de coração com a mão, Stussy ergueu a mão e deu um tapa nos homens do governo, deixando-os com uma mancha de sangue nas costas. Não faça isso de novo. Ela disse. Os funcionários do governo apenas assentiram, não querendo provocar um dos seus agentes mais fortes. Olhando o contrato, Josh o assinou usando sua impressão digital. Quando questionado como isso vai funcionar, Stussy disse que vão tirar uma foto dele aceitando, como prova para o chefe, e depois vão anunciar aos jornalistas. Josh, depois de se tornar um senhor da guerra, teria muitos benefícios e poucas restrições, como não poder planejar a derrubada de um país ou fazer alianças com piratas. Ele tem que lutar contra o exército rebelde, se é que alguma vez os conheceu, e tem que responder aos apelos dos fuzileiros navais e do governo mundial, se precisarem que ele empreste a sua força para missões secretas ou algo assim. No final, Stussy pegou a mão de Josh, apertando-a e colocando a outra mão sobre ela. Josh olhou para os olhos dela enquanto ela esfregava as costas da mão dele com um toque muito gentil. Foi um toque muito experiente que o despertou. Se precisar entrar em contato comigo, por favor, pergunte sobre a Rainha do Prazer, disse Stussy. Estou disfarçado no pseudônimo deles. Pergunte a qualquer um dos meus clientes ou agências sobre mim. Receberei você a qualquer momento. Stussy sentiu um desejo de sangue vindo em sua direção. Mas como agente, ela poderia ignorar a morte. Josh apenas sorriu para ela. Claro, se eu precisar de alguma coisa, vou tentar. O que Josh fez foi dar a ela uma pequena onda de energia que residiria em seu corpo. Isso remodelará seu cérebro com o tempo. Ainda assim, ter alguém dentro do governo para o pior cenário é bom. E se essa pessoa é uma das mulheres sexy e sexistas que ele viu, não há nada de errado com isso. Vou esperar por você, disse Stussy, corando um pouco e enfatizando a língua em cada letra, tornando sua voz sedutora. Senhor da guerra, vá embora. Hancock, que estava parada ao lado, seu cabelo começou a flutuar. Uma forte onda do conquistador aqui deixou seu corpo, quebrando o chão sob ela. Prazer em trabalhar com você. Stussy retrucou por causa do aqui e percebeu o que ela estava fazendo. Instruindo os agentes, ela disse-lhes para tirarem uma foto de Josh, segurando sua mão, e então saiu com eles. As mulheres de Josh se voltaram para Hancock, cujo cabelo parou de flutuar. Mikita, que parecia um pouco chateada com Stussy, deu um tapinha nas costas de Hancock e disse: pela primeira vez, acho que gosto de você. Claro, até as garotas gostam de mim. Não seja arrogante. Josh aqui é mais charmoso do que você. Mikita, que estava atrás de Josh, colocou a outra mão em Josh. E é assim que você trata um senhor da guerra oficial. Josh esticou os braços para cima, sorrindo. Ele vai ganhar dinheiro, agora que se tornou um senhor da guerra. No momento certo, a Kainu e o governo mundial não saberão o que os atingiu.
Capítulo 114. Enquanto descansava no navio das Amazonas com mulheres que não via há muito tempo, Josh finalmente sentiu alívio. Ele voltaria à sua vida de caçador e havia conseguido tempo suficiente para eles. Enquanto trocava palavras com Robin, Mikita e Mariane com as Amazonas, Josh estava se sentindo aquecido por dentro. Ele havia decidido não estragar aquele dia pensando em Akainu. Bem, Robin, você me surpreendeu com certeza, disse Josh. Fufufu, não tanto quanto você, eu acho. Robin sorriu para Josh. Espere até ver como eu aplico meu poder de Akuma no Mi, disse Mikita. Não preciso criar um órgão gigante. Deixe-me adivinhar, você aumenta sua velocidade e massa no último segundo. Espere, isso realmente lhe dá projéteis mais fortes, disse Josh, tentando parecer irônico. Quando Mikita abriu amplamente os olhos, Josh abaixou a cabeça. Isso faz sentido, realmente. Josh, pare. Você não quer começar uma competição com elas. Mariane deu um pulo de repente e colocou a mão na boca de Josh. Apontando para Robin e Mikita, ela disse. Elas brigam às vezes e eu acabo pagando para consertar a casa. Mariane. Mikita franziu a testa para ela. Robin continuou. Não há necessidade de compartilhar esses detalhes. Josh está cansado. Ele não quer ouvir sobre isso. Josh moveu os olhos entre elas. Eu definitivamente quero ouvir sobre isso. Assim como a garotinha do grupo, Mariane baixou a mão e sentou no colo de Josh. Josh apenas sorriu e disse, estou feliz em ver você. Josh poderia ser muito mais forte do que agora. Ele poderia usar o cupom que lhe permite entrar no espaço onde pode passar 6 meses em 3 dias. No entanto, ele queria esperar até se reunir com as garotas e ter as Akuma no Mi que pretende ter. A propósito, você conheceu Melissa? Josh perguntou. Mikita ergueu as sobrancelhas, lembrando-se dela. Robin ficou bastante surpresa e perguntou. Ela está aqui? Bem, ela mudou o penteado e trabalha para um cara que fará um navio para mim, de graça, disse Josh. Ele decidiu pegar um navio de Frank porque gastou o dinheiro de Melissa, que era originalmente dele. Certamente ajudaria Josh, já que seria adicionado ao seu dinheiro original se ele não gastasse no navio. Mariane colocou a mão no queixo. Na verdade, vi alguém parecido com ela comprar uma tinta. E aqui pensei que aquele cheiro é familiar. Ela disse calmamente. Josh estendeu a mão para frente, impedindo Mikita, que estava prestes a pular, de bater na cabeça de Mariane. Só que veio à sua cabeça dizer isso agora. Mikita repreendeu a menina mais nova. Eu não tinha certeza. Mariane encolheu os ombros. O assunto Melissa durou um pouco, o que chamou a atenção de Hancock se houvesse outra garota. O mesmo aconteceu com Khalifa, que não manifestou sua opinião. Josh explicou que ela trabalhava para ele e que agora está aprendendo com um ciborgue que gastou o dinheiro de Josh. Conhecendo a personalidade de Josh, Robin deu um pequeno sorriso. Você vai receber seu dinheiro. Não terei que comprar um submarino agora, não é? Josh simplesmente encolheu os ombros. Embora se saiba que Frank não tem dinheiro, Josh só comprava suprimentos. Como ele vai convencer Frank? Fácil, com sabedoria e razão. Depois de alguns minutos, Josh percebeu que a atmosfera ao seu redor estava bastante quente. Todas as garotas lançavam-lhe olhares significativos. Compreendendo sua linguagem corporal, Josh percebeu que já fazia muito tempo e que elas deveriam sentir alguma satisfação. Tudo bem, vamos fazer isso tarde. Antes que ele pudesse completar suas palavras, Robin selou seus lábios com os dela, as mãos em seu rosto enquanto se sentava em seu colo. Mariane se levantou e colocou os lábios em sua bochecha antes de Mikita se sentar entre suas pernas. Quando Robin desistiu do beijo que estava dando em Josh, Mikita não lhe deu chance de recuperar o fôlego e selou seus lábios novamente. Josh não encontrou tempo para terminar suas palavras e apenas os beijou por sua vez. Elas estão com tesão? É a palavra certa? Sônia apontou para eles enquanto olhava para Khalifa. Embora ela também tenha desejos, Sônia e suas irmãs estiveram com Josh e eram menos necessitadas. Hancock, no entanto, porque Josh havia usado aquela energia de luxúria nela, ficou bastante corado enquanto olhava para eles. Enquanto Sônia esperava uma resposta, Khalifa disse. Estou sofrendo pior. Desde que ela passou por esse tipo de tortura, seu cérebro agora a está torturando, como um viciado em drogas longe de seu doce favorito. Ver o trio beijando Josh e fazendo preliminares com ele teve um impacto em sua saúde mental. Rastejando, Khalifa colocou a mão no espaço disponível em sua coxa. Embora sua mão estivesse abaixo da virilha de Robin, ela não se importou e se esfregou na coxa dele. Robin, que estava beijando Josh, abriu bem os olhos, mas não conseguiu se afastar, pois seu corpo e seus instintos estavam mais sob controle. Josh tirou os lábios da boca doce de Robin e olhou para Khalifa, que parecia corada e imensurável. Robin virou a cabeça e lançou a Khalifa um olhar mortal enquanto ela se levantava um pouco. Mestre, eu não mereço uma recompensa agora. Ignorando Robin, Khalifa disse. Ela estava corando e molhada. Só de ver como ela tem expectativas em seus olhos azuis em relação a ele, Josh estava se perguntando o que Stu iria sofrer agora no CP0. Eu posso simplesmente sequestrar dragões celestiais, e ela não pode dizer não. Eu me sinto como um demônio realmente. Josh sorriu para Khalifa, estendeu a mão e passou nas bochechas dela. Não se preocupe, Khalifa. Eu sou um homem que cumpre o que promete. E não acho que as garotas aqui se importem, não é? Josh disse, no entanto, liberando uma aura lasciva ao seu redor, afetando suas garotas. Robin ficou molhado e apoiou-se em seu pescoço, e Khalifa puxou um pouco a mão. Contanto que eu consiga o que quero, esta noite você é meu, disse Mikita, colocando as mãos nas bochechas de Josh, sem se importar com ninguém além de si mesma. Ao ouvir isso, os olhos de Khalifa brilharam. Sim. Ela o teria abraçado se não fosse pelo fato de ele ser protegido por mulheres de todas as direções. Hancock se inclinou atrás de Josh e massageou um pouco suas costas, sussurrando em seus ouvidos. Vou me juntar hoje à noite, Josh. Claro. Josh apenas sorriu ironicamente.
Embora Hancock pareça bastante inocente e bonita como uma flor, ela não é tão fraca quanto uma. Ela tem uma força física tão notável que lhe permite fazer amor por uma semana e ela não se cansa. Ele não pode simplesmente fazer com ela enquanto as outras estão por perto. Ela precisa de seu próprio tempo. Só se você estiver disposto. Sim, apenas meio-dia. Certo. Josh sentiu pena de Hancock, no entanto. Fácil, fácil, disse Josh. Como ainda é cedo, vamos primeiro forçar aquele ciborgue e depois vamos ver. Josh se levantou e esticou os braços para frente. Josh então virou a cabeça para Marianne. O que? Ela perguntou a ele. O dinheiro. Não se preocupe, eu sei, disse Marianne. Tenho economizado para mim. Quero um presente maior do que elas. Ela apontou para Mikita e Robin. Mikita revirou os olhos. Realmente pirralha. Você pegou logia e reclamou. Marianne encolheu os ombros. Fui eu quem apoiou você. Se não gostou, encontre um emprego. Eu não me importo. Josh está aqui para mim. Mikita apenas sorriu e segurou o braço de Josh. E eu quero um doce mais do que uma simples guloseima. Com seu status como senhor da guerra e ela como subordinada, ela pode caçar piratas, aqueles com grandes recompensas e portanto Marianne não é necessária. Rindo, Josh se levantou e virou a cabeça. Vamos, antes do pôr do sol. E então vou fazer você ser comida. Josh disse, fazendo-a sorrir ou corar. Capítulo 115. Josh é aqui. Eu estava tão preocupado. Melissa correu ao ver uma sombra que as pessoas estavam evitando. Depois que Josh desapareceu após conhecê-la, o mapa de Water 7 mudou. Os navios de guerra do vice-almirante foram destruídos e uma perna gigante dividiu o Water 7 ao meio. História verdadeira. Rumores se espalharam. As pessoas estavam se escondendo para se protegerem das ondas de choque da batalha. Todos agora, porém, sabiam que o jogador venceu um vice-almirante. Quando Josh estava andando na rua, as pessoas o evitavam com medo, e algumas corriam enquanto mandavam as crianças se esconderem, já que o jogador está aqui. Melissa seguiu os gritos e encontrou Josh. Mas ao que parece, ele não estava sozinho. Melissa, estive procurando por você. Vejo que você trocou de roupa. Josh parou e levantou a mão. Parece que durante a batalha ela tomou banho e trocou sua roupa de trabalho por uma camisa branca de moletom e calça jeans justa. Melissa não respondeu, olhando para as mulheres deslumbrantes atrás dele, e uma pequena mulher abaixo. Havia também uma linda mulher alta e loira que Melissa nunca tinha conhecido antes. Melissa só tinha visto fotos dela no jornal. Califa 300 milhões de berris. Ao ver como ela estava dando o olhar a Josh, Melissa não precisou dizer que as 3 viraram 4. Droga, ele não é humano na cama. Ah, oi, Josh? Você não está sozinho. Melissa viu as outras meninas e as cumprimentou, começando por dar um tapinha no chapéu de Marianne, antes de olhar para o resto. O sorriso maluco no rosto de Mikita a assustou um pouco, mas ainda assim, ela acenou com a mão na frente do rosto e sorriu de volta. A conversa continuou e ficou um pouco estranha quando foi mencionado que eles nunca se conheceram, apesar de morarem no mesmo lugar. Enquanto eles trocavam breves histórias sobre como acabaram se conhecendo aqui, Josh segurava um copo de suco e olhava ao redor. Mikita trouxe o assunto do dinheiro e sorriu para a mulher de cabelos verdes. A propósito, Melissa, você e Jen têm que pagar o que devem. Mikita sorriu, mas não riu. Sentindo frio, Mikita respondeu, fechando os olhos. Vamos. Falei com Josh e ele disse que está tudo bem. Sou sua primeira mulher e tenho direito a metade de seus bens. Mikita disse com orgulho, batendo no peito com a mão e fazendo-o balançar. De jeito nenhum ela permitiria que o dinheiro fosse embora, não para alguém que não fosse o diabo com quem Josh está negociando. Isso traz os benefícios que ela precisa. Josh engasgou com o suco. Ele começou a bater no peito com o punho e virou o rosto, que estava ficando azul. Mikita bateu nas costas dele para ajudá-lo a tossir e ele virou o rosto para ela. Metade da minha posse. Eu não assinei nada parecido. Objeção. Vamos. Você disse que naquela ilha é permitido. Mikita beliscou suas costas secretamente e sussurrou. O que há de errado? Estou tentando conseguir dinheiro de graça. Josh se inclinou até o ouvido dela e disse. Eu sei, estou com você. Estou tentando tornar isso realista. Mas não exagere, ela pode ser uma boa mecânica para nós quando partirmos. Ela está trabalhando para mim de novo. Oi, nós temos Califa, ela é uma boa empregada e nunca reclama. Califa não fornece gasolina rara de graça e ela não estudou com algum ciborgue esquisito. Todos olharam para Josh e Mikita, tentando adivinhar sobre o que eles estavam cochichando. Provavelmente eles estão brigando, óbvio. Ainda. Mikita recostou-se, fingindo estar chateada, antes de dar um tapinha no ombro de Melissa, dizendo, estou esperando meu dinheiro. Sim, certo, vou tentar. Melissa tinha um sorriso irônico. Quando alguém quase te mata no passado, deixa lembranças ruins. Você nunca vai ver isso, vadia. Chega, disse Josh, chamando a atenção de todos. Vamos para a casa de Frank. Sim, capitão. Por favor, ele disse que vai pagar por mim. Melissa disse, olhando para Mikita e dando um passo para trás. Josh apenas suspirou e seguiu seu exemplo. Terminada a caminhada, Josh se viu diante de um prédio de vários andares. Melissa gesticulou com a mão e disse, aqui é onde mora meu chefe e alguns outros idiotas que tentaram me convencer a mudar meu cabelo para afro. Cabelo afro. Não é tão ruim assim, comentou Marianne, fazendo Robin sorrir um pouco. Nada mal, experimente um afro liso. Vaca de Melissa virou a cabeça. Desta vez, Robin riu enquanto Mikita segurava a barriga. Marianne rolou um pouco no chão, fazendo Melissa virar a cabeça e rir sem vida. Josh balançou a cabeça. Certo. Apresente-me primeiro para que as coisas não fiquem estranhas quando eu entrar. Josh esticou os braços, estalou os punhos e ajustou a gola da camisa. Ele vai fazer com que eles construam um navio para ele, e ele precisava que Melissa o apresentasse, para que ele parecesse justo. Melissa sentiu e disse que pode contar com ela.
Parada na frente da porta, ela bateu e então a grande porta foi aberta. Um mini-homem gigante com 4,9 metros de altura abriu a porta. Ele tinha cabelo preto espetado, corpo gordo e usava calça preta, com uma armadura de placa de metal preta, cobrindo a parte superior da cabeça até o pescoço. Melissa? Pensei que você tivesse dito que iria se atrasar. Ele disse, antes de olhar para trás dela. Algumas garotas legais e um cara. Porque eles estão aqui. Ah, certo. A propósito, lembre-se de quando Frank convidou você para uma festa de vodka com 150 milhões de berries. Deixe-me pensar, sim. Você disse que é o dinheiro do seu ex-chefe. Isso mesmo. É ele e ele quer perguntar sobre o dinheiro dele. Lembra quando eu disse que colocaria a culpa em você, e você apenas disse que cuidaria disso? Bem, aqui está ele. Melissa disse em voz alta para ter certeza de que todos lá dentro iriam ouvi-la. Os caras lá dentro, porém, estavam mais ocupados jogando cartas do que fazendo um trabalho de verdade. É assim que Frank administra as coisas. Um cara pervertido, sem desejo sexual real e amante de festas. Ao ouvir as palavras de Melissa, o cara olhou para Josh e riu. Cara, vá se satisfazer se não quer se machucar. Quanto às mulheres, elas podem entrar. Josh inclinou a cabeça para a esquerda, quebrando o pescoço. Eu lhe darei a liberdade de escolha. Josh continuou. Sua vida ou seus ossos. O homem soltou uma risada, como se Josh não tivesse chance. Claro que minha vida. Mas o mesmo não pode ser dito sobre seus ossos então. Antes que ele pudesse completar suas palavras, Josh apareceu na sua frente, fazendo uma postura de soco com as mãos no pulso. Saltando levemente, ele bateu com a palma da mão para frente, pousando na armadura de metal do cara. O homem olhou para baixo. A armadura estava rachada. O ar comprimido entrou pelo metal, cortando-o antes de entrar na pele. Uma onda de choque apareceu na frente da palma da mão de Josh, fazendo o homem voar para o canto da casa, que era tão grande. Todos lá dentro viraram a cabeça para a parede rachada, vendo o metal cair sobre seu grande amigo. Lá fora, enquanto Josh ajustava a gola da camisa, tentando parecer um cavalheiro, as meninas olharam para Josh com olhos um tanto atordoados. Eles sabiam que nível de artes marciais ele tinha quando partiram. Mas agora, este é um novo nível total. Ele literalmente cortou uma armadura com a palma da mão. Eu cortei seus ossos. De quem será o próximo? Josh apontou com os olhos para Melissa, que assentiu e entrou na casa. Frank, meu ex quer ver você. Ele está muito bravo por causa do dinheiro. Ela gritou. Todos que estavam olhando para a parede rachada com um homem afundado ali, viraram a cabeça para Melissa, que apenas encolheu os ombros e se moveu para o lado. Ela se virou para as meninas, dizendo, você quer uma bebida? Temos Coca-Cola. Ninguém do grupo de Frank prestou atenção nela quando Josh entrou. Ei pessoal, Josh disse, assumindo o controle da situação com confiança. Então vocês gastaram meu dinheiro, vadias. Capítulo 116. Josh entrou na casa da família Frank, uma das famílias conhecidas no submundo, conhecido pela força e negócios. As pessoas lá dentro mudaram sua atenção do homem preso na parede para Josh, que acabará de fazer isso. Josh os observou enquanto eles se levantavam. De verdade, o que eles comem para ficarem enormes? Alguns deles eram enormes, embora não fossem gigantes, usavam armaduras. Apesar disso, eles ainda são fracos fisicamente em comparação. Pegando suas armas, eles olharam para Josh com desdém e começaram a xingá-lo e xingá-lo pelo que ele fez. Seu dinheiro. Cresça com isso. Sua vida é mais importante, que você acabou de perder. Foda-se. Mate ele. Um deles apontou uma grande bazuca para Josh. Josh poderia facilmente refletir o projétil segurando a ponta. E antes que ele explodisse, ele moveu a mão com uma velocidade incrível e jogou-o neles, fazendo-o explodir e fazendo-os pular em todas as direções. Bum, da parede foi destruída. Josh então se viu cercado por eles, segurando armas, adagas e revólveres. Parece que eles não sabem que estão contra um senhor da guerra recentemente que não os levou a sério. Dando um passo para o lado, Josh se esquivou de uma facada de adaga por trás. Quando a cabeça de um homem seguiu aquela faca, Josh deu uma cotovelada e bateu na nuca do homem, afundando-o profundamente no chão. Isso foi feito sem depender de seus olhos, o que de alguma forma fez a família Frank hesitar por um segundo. Pensando que era o suficiente para mostrar poder, Josh cerrou o punho e começou a socar em alta velocidade. Não foi preciso muito foco para Josh, já que ele tem aqui de observação e está atento a tudo ao seu redor. Josh poderia acelerar sem limitação. Que diabos? A família Frank abriu amplamente os olhos. Josh havia se transformado em imagens no ar, fazendo parecer que eles estavam lutando contra mais de uma pessoa. Cada uma das pós-imagens de Josh os atacou. Quando as imagens desapareceram, todos voaram para a parede e caíram no chão. Um homem ergueu a cabeça e olhou para Melissa, que estava parada entre o grupo de mulheres e olhava para Josh com os olhos arregalados. Ele estava se perguntando por que essa vadia está corando por alguém chutá-lo em vez de ajudá-lo. Ash é o seu ex-chefe. Sim, Melissa assentiu. Por que você não nos avisou? Maldita garota. Eu fiz. Lembre-se da vez que eu disse que ele derrubou um senhor da guerra. Melissa encolheu os ombros para ele. Houve um longo gemido de dor vindo de todos. Um deles disse a verdade. Pensamos que você estava blefando. Ele disse, deixando a cabeça no chão. Josh estalou os dedos. E o ciborgue viria aqui em 3, 2, 1. O fato de Josh ter feito muitos deles baterem na parede tornaria o barulho muito alto. As pessoas que estão no andar de cima devem descer. Assim que Josh terminou a contagem regressiva, o telhado acima dele estava rachando. Um buraco apareceu ali e um homem desceu dele. Ele caiu sobre o joelho peludo, nada cobrindo suas pernas, exceto a cueca preta, que cobria apenas uma parte de sua bunda. Sua parte superior estava coberta por nada, exceto uma camisa de verão aberta. Ele estava usando óculos escuros sob o cabelo azul. Verificando o homem enorme e musculoso, Josh sentiu vontade de esfregar os olhos.
Frank, na versão da vida real, parece um tarado, principalmente com a cueca que cobria seu bojo não tão escondido. Se você o ver, a primeira coisa que pensará é chamar a polícia para levá-lo embora. Exceto que não há polícia aqui. Josh desejou poder fechar os olhos, mas fechar os olhos não funcionou. Josh ainda tem observação aqui. Agora eu gostaria de apenas treinar armamento. Frank atingiu sua altura total de 225 centímetros. Olhando para Josh, ele estalou os punhos, o que produziu não um som de ossos quebrando, mas um som de metal rangendo. Você fez isso com minha família. Frank disse, seus óculos escuros subindo e descendo. Pelo amor de Deus, use shorts. O que é um deus para um pervertido, disse Frank com orgulho. O que é um pervertido para um demônio? Josh ergueu os olhos e estalou os punhos. Comparado aos ossos e sangue que Josh viu em sua jornada, a aparência de Frank ainda era aceitável. Alguém que está transando com ele esta noite, disse Frank, estalando a língua para Josh. Frank, é claro, ficou muito bravo ao ver seus companheiros no chão, exceto seu assistente de cabelos verdes. Quem é ele? Frank perguntou sem olhar para Melissa. Meu ex. Chefe. Frank zombou. Entendo. Tenho que brigar com seu ex agora, que peguei a namorada e o dinheiro dele. Frank disse descaradamente. Diga-me quem é maior. Vamos ver quem vai durar mais. Josh levantou a mão, já que ele tem uma palavra a dizer sobre isso. As garotas ao lado riram um pouco. Robin sorriu, enquanto Mikita riu alto. Marianne não demonstrou nenhuma reação, exceto um sorriso, enquanto Melissa colocou as mãos na boca, os olhos arregalados. Entendo, seja um homem e me mostre quanto tempo você vai durar. Apertando o grande punho direito, Frank torceu o corpo, transferindo todo o peso para a mão direita. Frank martelo. Quando seu punho pousou no rosto de Josh, este ficou ali parado. Um som alto de metal ecoou pela sala. O ciborgue Frank parou e retirou o punho, olhando para o rosto de Josh. Você tem alguma resistência. Frank pegou sua mão e estava pronto para outro ataque. Josh balançou a cabeça. Então esse é o homem que venceu Tony Stark se transformando em um ciborgue, usando recursos de ferro velho, um ciborgue que trabalha com cola. Isso é incrível. Se alguém como ele existisse na Terra, todos os cientistas teriam que se eliminar. Mesmo assim, esse cara é dono do dinheiro de Josh. Frank atacou Josh com outro punho mais forte. Desta vez, porém, Josh desapareceu de sua vista, fazendo Frank abrir bem os olhos. Josh apareceu na frente dele, com as mãos no nariz metálico de Frank. Antes que Frank pudesse dizer qualquer coisa, ele se viu sem peso quando Josh o ergueu do nariz de metal usando apenas os dedos. Josh então apareceu na parede e bateu no rosto de Frank com uma força incrível. Frank sentiu sua mente se apagar quando sofreu uma forte concussão. Quando ele tentou resistir, ele se viu impotente em comparação com o forte braço de carne que o segurava. O ciborgue tentou chutar, mas antes que sua perna pudesse alcançá-lo, Josh deu-lhe um forte tapa no rosto, fazendo-o cair no chão. Aquele tapa. Khalifa colocou a mão na frente da boca. Marianne e Mikita viraram a cabeça em direção à loira corada antes de olhar para Josh. Josh olhou para Frank, que mal conseguia se mover, seus olhos azuis olhando através dos óculos quebrados. Frank mal conseguia aguentar mais. Eu não posso desistir. Tanto faz. Josh sorriu, inclinou-se para frente e sussurrou algo no ouvido de Frank. Frank abriu amplamente os olhos. Com dificuldade, ele abriu amplamente os olhos. De jeito nenhum. Você está mentindo. Certo. Por que o ex do seu funcionário mentiria para você? Porque ela ocasionalmente mencionava o quão incrível e forte ele é. Frank, pare. Não diga isso assim. Josh, não havia nada entre mim e ele, exceto aprender a fazer ciborgues e navios. Melissa disse, dando um passo para trás e se escondendo atrás de Robin. Josh e Frank a ignoraram. Frank olhou para Josh. De qualquer forma, o que você disse sobre iceberg? Acho que você me deve mais do que imagina, disse Josh. Tudo isso é apenas uma preparação para conseguir algo de graça. Frank parecia estar segurando as lágrimas enquanto seus olhos ficavam turvos. Mas nada saiu. Capítulo 117. Bebidas por minha conta. Frank disse, erguendo sua copo. Sua família, usando bandagens devido aos ferimentos sofridos, mal conseguia levantar copos e garrafas. Um deles perguntou. Por que temos que beber com ele? Porque ele tem mais de $500 milhão na cabeça e foi bom o suficiente para pegar leve conosco. Outro membro da família Frank respondeu. Frank soltou um suspiro. Em vez de beber álcool, ele bebia cola. Frank, depois de quebrar o metal, convidou Josh para um drink como forma de agradecer. Como sua casa foi destruída pelo punho de Josh, ele teve que convidá-lo para uma taverna. Sua família, porém, não conseguia entender por que Josh foi convidado. Mas depois de ver como todos na nova rua de Water 7 estavam olhando para Josh de longe e sussurrando, eles sabiam quem ele era. Rumores estão dizendo que ele será um senhor da guerra, e ele tem a mulher mais linda em seu navio, além de garotas muito gostosas. Melissa parecia feliz no início. Isso foi até que Mikita e os outros notaram os outros membros femininos da família Frank, que por acaso eram gêmeas altas com um penteado afro liso, fazendo-os rir até as lágrimas. Refrigerantes fazem mal à saúde, Josh murmurou enquanto estava sentado do outro lado da mesa, de frente para Frank. Com a mão se transformando em um borrão, ele cortou o topo da garrafa de refrigerante, cortando o gargalo antes de beber. Eu sou um ciborgue, então não me importo com saúde. Mas com você. Frank esfregou os óculos escuros. Você é um hipócrita. É disso que se trata o advogado. Josh encolheu os ombros. Em minha defesa, estou no meu dia de trapaça e preciso recuperar toda a energia antes de secar novamente.
Josh parou de beber por um segundo antes de beber novamente. Ele sentiu que precisa de toda a energia possível para obter seu fator de cura e resistência. Os refrigerantes têm muita energia que seu corpo pode utilizar. Hancock pode ficar muito gananciosa. Você vai ficar com alguém e precisa de energia extra. PFFT. Josh cuspiu sua bebida por um segundo e olhou para Frank. Eu já passei por isso. Frank deu um tapinha nos novos óculos de sol. Por que você acha que escolhi cola como meu combustível? Você pode calar a boca? Estou com um ciborgue pervertido e não quero que as pessoas tenham uma ideia errada. De qualquer forma, Frank suspirou. Tenho que lhe agradecer por salvar meu irmão. Quem diria que agentes trabalharam para ele durante todos esses anos e estavam prestes a eliminá-lo? Você tem os projetos e não vou eliminá-lo por causa deles. Só não quero contar uma história longa que demore mais. Eu acredito em você. Aquele maldito iceberg, ele teve sorte. Iceberg e Frank aprenderam com o mesmo mestre no passado. Eles eram como irmãos. Iceberg atualmente é o prefeito de Water 7 e um dos melhores fabricantes de navios. Josh contou a Frank uma história imaginária e como acabou salvando Frank e seu irmão sem que eles percebessem. Porém, a história era verdadeira, exceto que Josh não pretendia salvar ninguém. Na verdade, foi uma maravilha que as coisas não tenham piorado por causa de suas ações. Mesmo assim, Josh está mais focado em ter benefícios gratuitos. Agora, Frank, você poderia ser gentil o suficiente e me fazer um navio? Frank, que agora é o chefe de um submundo, colocou as mãos no queixo e recostou-se. Ele colocou os óculos escuros na testa, olhando para Josh. Claro, talvez eu tenha tempo. Quanto você está disposto a pagar? Eu já paguei. Meu dinheiro que você gastou um dia. Josh disse com um sorriso de escárnio. Ele não vai gastar quase 1 bilhão de dinheiro suado nisso. Ele quer sortear. Quero dizer, materiais. Se você quiser coisas boas e legais, posso construir para você um que funcione com gasolina, e será um super navio. Frank ergueu os braços, unindo os antebraços enormes e posando enquanto inclinava o corpo para o lado. Quanto? Josh estalou a língua. Apenas 100 milhões. 100 milhões. Josh abriu amplamente os olhos. Você acha que chove dinheiro em mim? O grito de Josh atraiu a atenção de todos. Saltos batendo no chão. Virando a cabeça, Josh viu Robin. Ela deu um tapinha em seus braços, inclinou-se para frente e beijou-o na bochecha. Não se preocupe. Eu peguei você. Espere. Robin disse. Antes que Josh pudesse dizer qualquer coisa, ela desapareceu porta fora. Frank não conseguia ver, mas Josh sim. Robin acabou de usar o Soru. É engraçado pensar que sua fruta ajuda a construir a memória muscular muito rapidamente, o que a fez aprender rapidamente os 6 poderes sobre-humanos. Sua mulher, ela é selvagem. Ela parece domesticada, mas não é. Josh acenou com a cabeça enquanto olhava por cima da porta. Cerca de 10 minutos depois, Robin entrou pela porta. Desculpe, demorei um pouco. O Banco Mundial demorou mais para me pagar por esses piratas. Robin alcançou seus peitos grandes pegando pilhas de dinheiro. Como ela tem um peito grande, ela naturalmente tem um decote grande. Além disso, ganhei um extra, disse Robin, alcançando o bolso. Algum pirata tinha 80 milhões, e toda a sua tripulação tinha boas recompensas. Pena que eles tinham pescoços fracos. Quero dizer, cujo pescoço não aguenta algumas toneladas de força. Meu pescoço. Frank ergueu a mão. Robin colocou todo o dinheiro na mesa, falando rápido como se estivesse ofegante. Ufa, isso foi rápido. Robin virou a cabeça na direção de Josh, que estava apenas olhando nos olhos dela. Ela queria ver qual seria a reação dele. No entanto, ele estava apenas olhando para ela. Estou prestes a quebrar o sistema. Oh meu Deus, isso é amor. Josh se levantou da mesa, abriu os braços, ficou na ponta dos pés e abraçou Robin. Ele começou a beijá-la enquanto a abraçava com força. Robin desistiu em seus braços e se derreteu, retribuindo o beijo. Eu poderia ter feito isso. Frustrada e cerrando o punho, Marianne bateu em seu companheiro. Mikita, corando, levantou a mão. Eu poderia fazer isso mais rápido. Talvez eu tivesse recebido uma recompensa se fizesse isso. Califa esfregou os olhos azuis. Água 7 tem muitos piratas passando por aqui. Caçar aqui é como jogar uma rede em um mar cheio de peixes. De volta à mesa, Josh deixou Robin, que gostou desse beijo apaixonado. Ele sentou-se ao lado de Frank, que estava prestes a pegar o dinheiro, e deu um tapa na mão do ciborgue. Há 30 milhões extras. Você só leva 100. Josh disse, pegando as pilhas e colocando-as no bolso. Vou levar 10 pelas bebidas, disse Frank, estendendo a mão e tentando pegar mais. Ei, você é um anfitrião, você paga, respondeu Josh. Eu trabalho na cola e você paga as despesas com combustível. Frank tinha razão. Josh fez uma pausa. Ele pensou um pouco e disse, você já pensou em mudar para gasolina? Não, mas para alguém chamado jogador, você é muito responsável pelo seu dinheiro. Frank zombou. Se eu não agir assim, não terei dinheiro extra para jogar. Josh disse. Finalmente Frank concordou em fazer a encomenda de Josh. Josh havia encomendado um submarino e Frank poderia fazer isso. Claro, Frank não disse que pagou mais para consertar a casa, mas tanto faz. O cliente não precisa saber, um cliente barato que parece se importar com pouco mais não deve saber, se Frank soubesse o que é melhor para ele. No final, Josh levou sua mulher para fora com a mão na cintura de Robin. Robin estava apenas sorrindo. Ela colocou na mão dele e baixou-a da cintura até uma de suas nádegas grandes e firmes. A sua definitivamente ficou maior, comentou Josh. Mikita apareceu rapidamente ao lado e agarrou a outra mão. Experimente a minha. Eu estava malhando mais do que ela. Aposto que você vai gostar mais. É maior que a dela. Josh se virou para Mikita. Eu estava olhando para isso o tempo todo. Eu sei. E ele a agarrou também. Espere, você não estava olhando. É uma nova técnica que aprendi. Josh sorriu e olhou para frente. Por enquanto, Marianne está atrás de mim e juntando os dedos, em conflito se ela tem que subir na minha cabeça ou não. E Califa, que está andando atrás de mim, está com a mão no bolso. Mas esse bolso tem uma fenda, e ela está se esfregando sem você perceber. Robin e Mikita viraram a cabeça e aconteceu exatamente como Josh havia dito. Califa estava agindo friamente.
Mariane juntava os dedos enquanto olhava para Josh, imaginando onde ela iria escorregar. Em um segundo, ela se transformou em uma nuvem de plasma que envolveu Josh. No segundo seguinte, ela estava sentada lá. Sem chance. Mikita abriu amplamente os olhos. Ela não sabia se deveria ficar feliz por ele estar olhando para ela o tempo todo, ou por poder fazer isso sem que alguém descobrisse. Diga-me, você não checou todo mundo ao redor? Oh, por favor, Robin riu um pouco, embora seus olhos estivessem atordoados. Ele estava com Frank. Josh nunca usaria essa habilidade. O que me faz pensar, o que foi aquela coisa que você usa para nos verificar? É a coisa mais difícil que me compromete a dominar. Isso foi uma mentira total. Passei por muitas dificuldades colinas, tive que subir a novas alturas. Apenas para dominar a melhor coisa que me ajuda a acertar os pontos com precisão, disse Josh, o que as excitou um pouco. Mikita sorriu um pouco, enquanto Robin ergueu os olhos. O que você está falando? Mariane perguntou. História verídica, disse Josh, e continuou andando até chegar em casa. Lá, ele encontrou Hancock esperando com suas irmãs. É fácil perceber de longe já que Sonia e Marigold estavam circulando em volta dele. Elas eram tão altas quanto a casa. Ei, como alguém pode morar aqui? Marigold perguntou. Isso me lembra da prisão quando éramos crianças. Mal para você, Sonia. Hancock limpou o cabelo e olhou para Sonia com frieza, sorrindo maliciosamente. Mary, você consegue apenas continuar com sua dieta. Acredito que você possa se encaixar. Como você ousa? Marigold estava prestes a correr, mas Sonia a segurou por trás. Hancock, que agora estava agindo de forma mandona, provocando suas irmãs, ao perceber Josh se aproximando, mudou sua expressão para uma adorável. Comportem-se, meninas. Josh está aqui. Hancock ajeitou o cabelo e caminhou em direção a Josh, com o coração enchendo os olhos enquanto ela abria os braços e o abraçava. Embora Robin e Mikita estivessem a caminho, ela ainda os abraçou, só porque queria abraçar Josh, o que acabou com Sonia abraçando todos eles. Josh caiu de costas e enfiou a cabeça no peito de Hancock antes de levantá-la. Cercado por mulheres muito sexy era tentador, mas algo precisava ser feito primeiro. Tudo bem, meninas. Está anoitecendo, vamos entrar. Josh levantou a cabeça, quase tendo atingido o clímax com a situação. Ele não queria apressar as coisas. O fato de ele estar recebendo um abraço tão intenso depois de ganhar muito dinheiro hoje significa uma coisa. Ele é super sortudo. E quando se trata de sorte, ele deve sortear. Além disso, ele precisava alcançar um resultado lendário. Ele precisava saber o quanto precisava para alcançar a classificação lendária. Hancock recostou-se um pouco, seu rosto perfeito e lindo na frente dele, tornando sua tarefa cada vez mais difícil. Vamos, não por um tempo rápido. Hancock disse, inclinando-se para frente e beijando no lábio antes de morder seu lábio inferior. Ela sabe que isso excita. Preciso comer. Tenho menos energia. Ah, mas pensei que teríamos apenas algumas 12 horas. Não é como se tivéssemos feito por uma semana de amor. Mas se você precisar comer, eu cozinharei para você então. Hancock disse. Todos olharam para Josh, que originalmente era um monstro, antes de olhar para Hancock, que ensinou a ser um monstro. Você pode ir por uma semana com ele? Mikita, suando muito, apontou para Josh. Oh, só tivemos uma vez. Josh não queria terminar o treinamento e acabou ficando com sono. Hancock disse, olhando para Josh e sorrindo. Foi o melhor momento da minha vida, o momento em que soube que sou a esposa dele e sou a esposa dele. Josh achou um pouco estranho. Hancock, acabei de lutar contra um vice-almirante. Estou cansado. Além disso, preciso fazer algo importante. E não posso simplesmente desperdiçar uma semana inteira. Tudo bem, que tal no próximo mês? Hancock perguntou, olhando para Josh com olhos de cachorrinho. As mulheres ao redor de Josh estremeceram. Vou ver a programação. Josh revirou os olhos. Ele então olhou para Mariane. Pequena garota. Sim, papai, Mariane respondeu imediatamente. Você pode trazer suas economias. Eu preciso delas. Josh se levantou. Mariane também se levantou. Eu estava esperando você dizer isso. Posso ver? Mais tarde. Ele me ligou e quer falar comigo a sós. Quem? Hancock perguntou. Sonia e Marigold olharam para ele também. Como ele contou a Robin, Mikita, Mariane e Califa sobre a história do comércio do diabo, elas não perguntaram. Alguém querida. Josh se virou para ela. Mikita, diga a ela. Josh então caminhou até a casa enquanto segurava a mão de Mariane. Tudo bem, estou prestes a lhe contar uma história que lhe causaria pesadelos por semanas. Mikita sentou-se e começou a sortear um círculo no chão com uma estrela no meio. A história de um demônio e de um homem, e é real. Capítulo 118. Josh estava sentado no sofá, olhando para a mesa à sua frente, com as mãos unidas. Em toda a sua vida, ele nunca esteve tão ansioso, exceto na época em que se tornou advogado estagiário de uma empresa duvidosa. Vou deixar você em paz. Mariane colocou uma caixa sobre a mesa. Me chame se precisar de alguma coisa. Encontrarei você em breve, disse Josh, olhando para o dinheiro que ela havia colocado sobre a mesa. Ele não estava realmente interessado no dinheiro. Ele estava mais ansioso com a operação que está fazendo. Ele vai perder muito, só para saber quanto custa conseguir o grande prêmio. Não se esqueça. Mariana fez uma pausa. Eu tenho a maior parte. Você sabe, se tiver uma coisa boa. Sou melhor do que as peitudas lá fora. Como Mariane vem fornecendo, ela queria a sua parte merecida. Claro, gracinha. O que você quer? Algo para me deixar um pouco mais alta e com mais curvas, disse Mariane. Eu gostaria de ter algo assim também. Mas você tem que amar a si mesmo por quem você é. No entanto, seu dinheiro você tem a maior parte. As outras têm que lidar com isso. Josh encolheu os ombros. E feche a porta atrás de você. Sim, papai. Mariane obedeceu e deixou Josh sozinho no quarto. Pensando no que ela desejava, Josh se lembrou de uma cena de um filme. Pessoas à beira da morte ou seus filhos. Além disso, pessoas que têm inseguranças. Eles estão em sua pior situação. E então, um diabo surge do nada e lhes oferece um acordo para cumprir isso, mas eles têm que pagar um preço a ele. O poder de negociar, só usei uma vez. Não importa, posso usá-lo mais tarde.
Pena que não consigo fazer um acordo comigo mesmo. Vendo que estava sozinho, Josh abriu o sistema. Ele tem que ver o que é necessário para adquirir prêmios de rank lendário. O que deixou Josh ansioso é uma coisa. Ele sabe que é uma garantia ter um item rank épico por 100 pontos, e isso lhe dá uma boa chance de conseguir algo lendário. Quanto mais pontos ele gastar, maior será sua chance de obter um item de classificação mais alta. Porém, se Josh gastasse 200 pontos para conseguir algo épico, seria um desperdício total. Ainda assim, isso lhe dá melhores chances de classificação lendária. Agora que ele é um senhor da guerra e tem a chance vitalícia de ganhar bilhões de berris, ele decidiu correr o risco. Suspirando, Josh transferiu seu dinheiro para o sistema. Ele já tinha 250 pontos, mais os que tinha na missão de Hancock, totalizando 350. Marianne deixou para ele 650 milhões de berris, e Josh ganhou 350 milhões de berris esta manhã, o que o deixa com 1.350 pontos de sorte. Josh sentiu um pouco de alegria ao ver esse grande número. Foi tão atraente quanto ser abraçado por todas as suas garotas. Suspirando de coração, Josh apostou 200 milhões. Mais a bússola interna. Épico. Pontos em qualquer ilha que você queira visitar. Embora seja um rank épico, era muito raro. Josh, no entanto, não estava olhando para aquilo. 1.150 pontos. Caramba! Cerrando o punho, ele bateu na mesa e a quebrou em pedaços. Ainda é uma classificação épica. Levantando-se, Josh colocou as mãos nos quadris, caminhou pela sala e respirou fundo várias vezes. Ainda são mais de 1.000, ele consegue. Josh olhou para seu armazenamento e pegou o item de classificação média. Uma mesa metálica. Não era algo necessário mencionar. Mesmo assim, Josh fica com tudo que consegue. Colocando a mesa em frente ao sofá e sobre os restos da mesa de madeira, ele sentou-se novamente. 300, vamos lá, querido. Mais o pacote de fortalecimento ultra, épico, mais 30 toneladas no total ou mais 600% de vigor. Oferece um pacote fortalecedor de escolha. Atua no corpo que resiste aos efeitos dos medicamentos de nível inferior. Espere. Você me diz que há limites. Josh leu a descrição do item e quase esqueceu o que estava prestes a fazer. Pensando no item que ganhou, Josh sentiu que era totalmente normal. Claro, se Josh atingiu um alto nível de resistência graças às pílulas e remédios do sistema, então, se a classificação inferior ainda funcionar com ele, ele poderá superar a criatura mais forte. Então, sou resistente a coisas de escalões inferiores, vou testá-los mais tarde para descobrir. Josh encolheu os ombros. É uma pena, de verdade. Ele é tão rápido que algumas coisas que aumentam a agilidade podem levá-lo a um nível totalmente novo. De qualquer forma, Josh guardou o pacote e pensou. Ele não só precisava dele, mas também de que alguma garota se tornaria uma arma realmente perigosa se recebesse um empurrãozinho. O pescoço de ninguém aguenta muita força, mesmo os muito fortes. Karma bom. Josh sorriu. Porque dei Nikita e Robin e dependia do resto, não acho que sou muito resistente às recompensas dos escalões inferiores. De qualquer forma, Josh olhou para o quanto lhe resta. 850 pontos de sorte? Agora qualquer pessoa normal estaria pensando que deveria fazer 400 e ver. No entanto, isso deixaria apenas com 450. E se fossem necessários 500 para obter a classificação de lendário? E se fosse necessário 600? Este é um experimento que traz muitos arrependimentos. Josh não queria gastar muito para conseguir um item épico que conseguiria por 100. Porém, ele percebeu que os itens que está conseguindo agora são mais raros. De verdade, um pacote completo de 30 toneladas extras de força, ou 600% de resistência. E é aí que a resistência a itens de classificação inferior. Isso é uma virada de jogo total. Mas ainda assim, ele deve encontrar o rank lendário e qual é o preço para isso. Se ele pagou mais, que assim seja. Pelo menos, se ele apostar 650, poderá tentar um número menor na próxima vez. Mas se ele fosse pequeno, ele nunca saberia. Oh meu Deus, isso é mais difícil do que jogar blackjack. Josh mordeu os lábios. Ele sentiu necessidade de fazer amor, se aliviar ou fazer qualquer coisa que o ajudasse a sair dessa situação tensa. Porém, ele precisava encarar essa coisa como homem e não fugir. Coloque 650. Josh fez isso. E então veio o resultado. Um doce de constituição aleatório lendário. Buia caixa. Josh gritou e ergueu a mão enquanto se levantava. Agora, ele pode ter gasto um pouco mais do que o normal. No entanto, ele teve o privilégio de saber que o rank lendário é algo entre 650 pontos da sorte e 500. Mas ainda assim, existe a possibilidade de que 650 pontos deem uma grande chance para lendário. E Josh teve sorte de não ter conseguido um item épico com isso. Josh não tem dinheiro suficiente para saber quanto isso custaria a ele, na verdade. Ainda restavam 200 pontos para Josh. Ele decidiu usá-los mais tarde. Abrindo a mão, apareceu um pequeno doce azul. Embora Josh tenha pensado em dar para suas meninas, já que é o dinheiro de Marianne, Josh balançou a cabeça e pensou em dar a ela outra coisa, das coisas futuras que ele receberia. Agora, rank lendário é seu próprio direito. Abrindo a boca, Josh colocou o doce azul ali. Assim que derreteu, Josh abriu amplamente os olhos, a informação entrando em sua mente. É algo que combinava com sua primeira constituição. Perfeito. Ele pensou enquanto se levantava, olhando para suas mãos. Capítulo 119. A Constituição Berserk, grau médio. Quanto mais a batalha dura, mais forte fica o Berserk. A cada sentimento de dor, raiva ou emoção, o usuário fica cada vez mais forte. Quanto maior o impacto emocional, mais forte ele fica e mais o cérebro se torna instável. Nota: a Constituição Berserk ignora os limites físicos e pode causar grandes danos. Josh cerrou os punhos de alegria.
Com seu fator de cura, ele realmente tem uma ótima maneira de lidar com oponentes mais fortes. Mas ainda assim, ele pode ser eliminado se levar um tiro. Mas a boa notícia é que as duas constituições lendárias funcionam juntas. Josh sabia o que atualizaria assim que conseguisse um melhorador para suas habilidades. Fechando o punho, Josh deu um soco nas entranhas, fazendo-se gemer de dor, sangue saindo de sua boca. Embora a lesão tenha sido curada rapidamente devido ao seu outro fator, ele sentiu muita dor desde que baixou suas defesas. Josh sorriu e se abaixou, limpando a boca. Ele sentiu que estava ficando 10% mais forte e, de alguma forma, sentiu que seus sentimentos estavam tentando sair do controle. Mas não foi algo extremo para obscurecer seu pensamento. Josh era racional, respirando fundo. Josh se acalmou. Seu poder começou a voltar ao normal. Balançando a cabeça, Josh olhou para os 200 pontos da sorte restantes. Bem, embora quisesse salvá-los para outro grande sorteio, Josh queria passar esta noite. Alguém que não joga com tudo que tem é uma farsa. Depois de começar a jogar esse jogo, você não poderá parar até que todas as suas fichas acabem. Ele precisava conseguir algo para as meninas. Normalmente, Josh guardaria o rank épico para si mesmo. No entanto, como as mulheres podem caçar recompensas e caçar caçadores de recompensas, se quiserem, Senhor da Guerra pode fazer pirataria. Elas podem fornecer a ele dinheiro suficiente e mais coisas épicas e provavelmente lendárias. Dessa forma, ele não garantiria a segurança delas, mas estaria investindo e sendo o maior vencedor. GG Sistema. Agora tenho de aproveitar este momento glorioso antes de voltar contra o governo. Josh sorteou 2 vezes para um grande prêmio. Mais um manual de conhecimento vazio épico. 3 Sangue do Diabo, épico. Atualize o poder da Akuma no Mi em 50%. Animado por ter conseguido o Sangue do Diabo, Josh abriu a boca para provar a primeira gota. Josh, entretanto, sentiu que algo estava estranho. Em vez de 50%, ele sentiu que eram 5%. Abrindo a palma da mão, ele convocou a energia demoníaca vermelha, e foi apenas 5% melhorada. Embora a forma do diabo tenha obtido apenas uma ligeira melhoria, ainda é uma melhoria que pode mudar o resultado da batalha. Seu fruto, que aumenta a velocidade e o poder em 6 vezes em plena glória, só funcionaria 6,3 vezes agora. Ainda assim conta. O corpo de Josh, depois de ingerir bastante sangue, desenvolveu resistência. Isso significa que se eu tomar outra redução, terei apenas 1% de aumento. É como tomar remédio. Eles guardam o bom remédio para lesões graves, já que tomá-lo para lesões não tão graves o torna inutilizável na próxima vez. Josh percebeu isso agora. Não admira que o sistema lhe desse mais dos mesmos itens que ele usou no passado, no mesmo sorteio. Seu corpo mal se beneficiara com isso. Talvez Josh devesse esperar por um melhor. No entanto, os poderes furiosos e demoníacos são suficientes para ele. Agora, sobre o manual de conhecimento vazio, é a mesma coisa que lhe permitiu aumentar seu nível de Kung Fu. Josh agora pensou sobre isso. Ele não vai usar no judô com certeza, mas ele vai tentar isso para aqui. Mesmo assim, ele está no auge desses 2 níveis de aqui e acredita que com seu talento poderá atualizá-los para um nível melhor. Mas e os 6 poderes? Agora, ele pode querer dominá-los primeiro e ver o que conseguirá. Essa técnica dos 6 armas do rei parecia ser tão boa. Josh teve seus órgãos destruídos no passado por causa disso. É uma técnica que ignora todas as defesas e causa danos internos. Claro, Luffy foi um dos poucos a sobreviver a tal movimento por causa de sua natureza corporal de borracha. Mas outra pessoa não conseguiria isso. Josh sentiu que não é um bom momento para pensar sobre isso. Sua decisão pode esperar o tempo. Ele não queria apressar isso, pois havia muitas possibilidades disponíveis para ele. Depois de balançar a cabeça, Josh desceu as escadas, onde suas mulheres, mais Califa, estavam sentadas e comendo. Mal e Sônia ficaram do lado de fora porque não podiam entrar na casa. Elas estavam no pátio. Josh piscou 2 vezes ao ver as meninas comendo enquanto Califa servia comida para as outras mulheres. Quando Califa virou a cabeça para Josh, ela sorriu e fingiu deixar cair uma colher. Ela então se abaixou para pegá-lo, dando a Josh uma olhada na bunda perfeita em formato de coração da loira. Enquanto Josh parou por 10 segundos observando com calma, Hancock pisou no chão, fazendo a casa tremer e Califa cair. As meninas riram um pouco e Josh foi até a mesa. Califa apenas se levantou e curvou-se ligeiramente em direção a Josh antes de ficar no canto. Josh foi se sentar. Hancock foi rápido em sentar-se de lado e alimentá-lo com a colher. Eles tiveram diferentes reações negativas em relação a ela, mesmo querendo atacá-la. No entanto, Hancock conseguiu encantá-las. Então, papai, como foi lá em cima? Perguntou Mariana. Tenho algumas coisas para você, disse Josh, mastigando a carne que Hancock colocou na boca. Hancock pegou a colher e perguntou. A coisa da troca com o demônio, é real? Como Hancock usou um mito para encobrir seu poder de Akuma no Mi, ela acreditou menos quando Mikita explicou a ela. Josh acenou com a cabeça e abriu as mãos. Poucos itens apareceram. Josh se levantou. Depois de pegar alguns copos do canto, Josh voltou e colocou algumas coisas dentro deles. Estas são lágrimas de anjo. Depois de bebê-las, você pode nadar e tocar pedra do mar, disse Josh enquanto empurrava 2 copos. Leve para você e sua irmã. Hancock abriu bem os olhos e perguntou mais sobre isso. Querendo saber se era real, Josh disse que era um dos segredos que ele poderia escapar de um almirante, e ela deveria ter um se quisesse nadar novamente. Hancock estava tão feliz e corações apareceram em seus olhos. Mikita e Robin se entreolharam. Apenas usando os olhos, eles poderiam entrar em contato. Eles tiveram a mesma ideia. Talvez não tenhamos conseguido com um Bok.
Josh tossiu um pouco. Desde que dominou aqui de observação, ele consegue entender os pensamentos das pessoas melhor do que antes. Mikita e Robin se viraram para Josh e sorriram. O sorriso de Robin era pequeno e elegante, enquanto o de Mikita mostrava todos os seus dentes brancos. E os copos vermelho? Perguntou Mariana. Que bom que você perguntou. Josh se virou para ela e sorriu. Mikita, diga a eles. Mikita saiu de seus pensamentos perversos e disse. É algo que melhora sua Akuma no Mi. Só consegui uma vez, devo pegar de novo. Só pode ser usado 2 vezes, disse Josh. Mariane entenda. Mariane pegou o copo imediatamente e bebeu de uma só vez. Sim. Ela então abriu a palma da mão e comentou. Parece mais quente. Robin e Mikita estenderam as mãos ao mesmo tempo. Eles se encararam. Deixe isso, Robin, nem sempre sou legal. Fufufu. Agora. Deveríamos pensar em quem pode usar mais disso. Eu certamente pensaria que mais mãos são mais úteis do que mais toneladas. Isso me deixa mais leve. Além disso, é perfeito para artes marciais. Sua habilidade chama a atenção, a minha não. Caso você não saiba, eu causaria mais dano se ficasse mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Você pode não fazer tudo isso. Quem sabe, nós dois somos tipos diferentes. Robin sorriu um pouco e não largou o copo. Os sorrisos desapareceram de seus rostos. Elas estavam se encarando com um olhar furioso. Ao mesmo tempo, eles se voltaram para Josh. Quem recebe? Eles perguntaram em uma só voz. Josh ergueu as sobrancelhas, vendo-as cheias de expectativas. Jogar pedra, tesoura, papel. Saindo do copo, elas se entreolharam furiosamente. Ambos pensaram que seria seu direito. Josh pensou quem se beneficiaria mais. Enquanto Mikita e Robin empatavam todas as vezes, Josh pensava. Aguentar. Se Robin conseguir fazer de si mesma uma irmã gêmea com a fruta, ela deveria pegá-la. Ok, vamos fazer isso. Mikita disse, mordendo o lábio. Para o melhor. Robin assentiu. Em 1, 2, 3, Robin jogou o sangue do diabo no ar. Robin e Mikita juntaram suas cabeças na gota de sangue, terminando com os lábios um no outro, pegando o sangue do diabo entre a língua. Robin e Mikita abriram amplamente os olhos, sugando o ar um do outro, ou melhor, o sangue do diabo. Assim que seus olhos verdes e azuis se encontraram, suas pálpebras tremeram. Eles apenas se beijaram e suas bochechas ficaram vermelhas. Eles não recuaram, em vez disso sugaram o sangue, as línguas dançando uma contra a outra. Um gemido suave saiu de seus lábios que durou cerca de 5 segundos. Quer saber? Assim é melhor. Ponto resolvido. Josh sorriu. Posso convidá-las para um trio compartilhado. Bem, acho que posso fazer amor a 3 melhor agora. Josh fez uma cara presunçosa para elas. Puxando a cabeça para trás, Robin e Mikita se entreolharam. Percebendo que tinham acabado de se beijar um longo beijo, Robin virou a cabeça, suas bochechas ficando vermelhas. Isso é estranho. Bem, acho que é o melhor. Mikita esfregou um pouco a garganta. Sim. Robin respirou fundo. Nós nos entendemos. Você se sente diferente? O gosto é uma merda. Se é isso que você pergunta, concordo plenamente. Robin acenou com a mão na frente do rosto querendo mudar de assunto. Parece que ficaram sexualmente frustradas por 2 meses. Ambas queriam saber o que Josh está pensando. Mas ele estava com uma cara presunçosa. Josh, obviamente, pensando em usar os lábios de uma forma mais criativa. Vamos, vocês duas são lindas. Não se sintam mal. Josh disse a eles. Vocês duas receberam o sangue do diabo. E se ele veio com um pequeno preço, vocês não deveriam se sentir mal. Elas não acreditaram. Ambas entenderam o que seu olhar significava. Parece que Josh descobriu novas opções. Surpreendentemente, elas sorriram para ele e tossiram. Ok, estou meio excitado. Vamos para o quarto. Mas há uma última coisa. Josh ergueu a mão e cerrou o punho. Conter-se estava de alguma forma aumentando o sentimento de frustração, e assim, sua constituição frenética estava entrando em ação. Josh então apresentou o último item épico. Isso foi feito para Robin e ele. Josh estava com uma injeção na mão que por acaso era o pacote para aumentar sua força ou resistência. Na injeção havia um interruptor e dentro havia um líquido. A mudança tinha 2 direções. Um apontou para vigor e o outro para força. Depois que ele convidou Robin para vir, ela sentou em seu colo, passou o braço em volta do pescoço dele e beijou-o nos lábios, deixando sua língua dançar com a dele. Josh apenas fechou os olhos e apreciou seus lábios macios que tinham gosto de limão e chocolate. Josh chupou um pouco mais e quando terminaram, Robin puxou a cabeça para trás. Eu simplesmente tive que fazer isso, para manter minha mente. Robin disse, movendo o olhar em direção a Mikita. Então ela revirou os olhos e olhou para Josh novamente. Eu entendo você. Josh ligou o interruptor da injeção e colocou a mão na saia de Robin, empurrando-a ligeiramente para cima. A grande coxa cheia de neve de Robin estava em sua mão, macia e musculosa elegantemente. Embora se sentisse tentado, ele acariciou um pouco e injetou. Robin deixou um gemido suave enquanto olhava para sua coxa. Josh recebeu metade da injeção ali, o que deve significar cerca de 15 toneladas extras. Somando isso às suas 7 toneladas, deveria perfazer 22 toneladas. Josh explicou isso enquanto o completava. Agora, Josh não estava perdendo nada. Assim que Robin usasse essa força para caçar piratas para ele, Josh se beneficiaria mais. Assim como ela havia conseguido 130 milhões de frutas para ele esta manhã. Se Josh encontrasse uma falha, ele a usaria. Toda essa adição. Robin abriu bem os olhos e verificou os braços. Isso é tão fácil. A vida não pode ser tão fácil, pode? Você pode me compensar, assim como você caçou aqueles piratas pela manhã. Oh, por favor, fiz isso de graça, disse Robin. Ela ainda não experimentou as atualizações que recebeu. Porém, ter Josh aqui era mais importante que isso.
Além disso, acho que um snu mais forte serviria. E ninguém pode me impedir de ler livros de história. Josh apenas sorriu ao tomar a injeção e dar um tapa na bunda dela. Quando ela estava prestes a se levantar, ele a parou e pediu que ela se sentasse. Robin não se moveu e se aproximou dele, sabendo que ele estava animado. Tomando a injeção com a mão, ele colocou o botão no lado da resistência. 100% de vigor e 5 toneladas de força adicionadas a ele. Havia uma razão pela qual Josh se concentrou mais na resistência. Primeiro, combina com seu estilo e permite que ele use mais potência sem se cansar rapidamente. Em segundo lugar, a razão mais importante, Hancock o sugou até secar enquanto ela ainda era virgem. Agora que ela não é virgem, ele precisava de mais resistência. Assim que terminou de se injetar, ele colocou a injeção sobre a mesa e olhou para as meninas. Agora, antes de comemorar esta noite, tenho mais uma coisa que preciso testar. O que é isso? Hancock perguntou. Josh virou-se para Marianne. Pequena torta. Sim, papai. Acho que tenho que tentar o poder do acordo. Ei, você vai transformá-la em vampira? Califa perguntou. Na verdade não. Vou ajudá-la a lidar com sua insegurança. Antes que ele pudesse completar suas palavras, Marianne saiu de seu lugar e colocou a mão na boca dele. Por favor, papai, é uma coisa privada. Josh baixou a mão e sorriu para ela. Com certeza. Embora eu não esteja garantindo que funcionaria. Marianne abaixou a cabeça e olhou para ele. Embora Robin estivesse sentada em seu colo e ela de pé, ambos estavam no mesmo nível. Marianne sempre foi tratada como a pequena Ki. Respirando fundo, ela olhou para Josh. Fazendo uma cara firme, ela sentiu. Estou pronta. Ideia de negócio número 2. Use o poder de lidar com o diabo para ganhar dinheiro com pessoas inseguras e desesperadas como o verdadeiro diabo. Mas tenho que ter certeza de que isso funcionará. Traga-me o papel, querida. Milímetro. Marianne se transformou em uma nuvem de plasma e andou pela casa, antes de trazer um papel para a mesa. Hancock, que nunca tinha visto Josh fazer isso, não pôde deixar de perguntar. O que é isso, querido? Ela foi em direção a Josh e sentou-se no outro colo dele. Marianne olhou para Hancock e bateu o pé. Josh colocou a mão na bochecha de Hancock, deu um beijo profundo e apaixonado e disse: vamos chamá-lo de contrato do diabo. Uma habilidade mítica para uma criatura mítica. Josh semicerrou os olhos. Se isso funcionar, ele poderá ajudar Sonya a ajustar a cabeça ao seu tamanho. Josh levantou a cabeça. Eles vão me chamar de Dr. Sims, porque eu ajudo mulheres pacientes desesperadas. Oh, parece emocionante. Como funciona? Hancock perguntou curioso. Sentindo sua tenda armada, ela se empurrou para o meio, encontrando-se compartilhando a protuberância com Robin. Mas ninguém falou sobre isso. Ainda não usei totalmente, mas vou ver por enquanto, disse Josh enquanto estendia a mão e acariciava o cabelo de Marianne. Capítulo 120. Olhando para o papel à sua frente, Marianne prendeu a respiração. Sabendo que era uma habilidade demoníaca, Marianne não pôde deixar de sentir seu coração bombeando sangue muito rápido. O fato de Robin e Hancock estarem se elevando sobre ela a fez sentir que estava entre os guardiões do inferno. Não aguento nem metade, enquanto elas levam tudo. Odeio sair na primeira meia hora. Marianne respirou fundo. Josh estava quase terminando de redigir um contrato. Essa cena era familiar para ela e para as outras garotas, exceto para as novas. Este é o mesmo poder que Josh usou quando transformou Califa em um vampiro. Marianne deu uma olhada no que ele estava escrevendo, mas não conseguiu ver nada. E terminamos, disse Josh enquanto levantava a caneta. As palavras no papel brilharam com a energia vermelha que havia deixado sua mão, e ele entregou o papel. Você só assina com sangue. Um fio verde de plasma quente apareceu em seu dedo. Parece que a atualização em sua fruta permite que ela aqueça o plasma mais rapidamente. O fio verde desapareceu e fez um pequeno corte no polegar, vazando uma pequena quantidade de sangue. Segurando o contrato com a outra mão, ela começou a lê-lo. Pelo preço de ajudá-la a alcançar o corpo dos seus sonhos, Marianne, conhecida como garota fofa, a melhor que se esgueira entre as pernas das pessoas, pode mudar qualquer coisa em seu corpo pelo preço de 100 flexões. Tive que adicionar um preço para você, algo difícil para você fazer. Nada de graça. Josh encolheu os ombros. Além disso, eu não subestimaria os resultados do que acontece quando você desobedece ao contrato. Quando Josh disse isso, ele pareceu conter o riso. Marianne virou a cabeça e corou um pouco. Claro, 100 flexões é algo que ela consegue entender. Mas o fato de ele tê-la chamado de garota fofa a fez sentir suas bochechas cheias de ar. Isso as fez ficar rosadas também. Josh se levantou e deu um tapinha na cabeça dela. Só 100. Ah, por favor, vamos ver. Tentando parecer durona, Marianne fechou os olhos e teve a imagem perfeita para si mesma. Não quero ser tratada como um anã, mas não quero parecer insegura. Embora, pela cultura de Josh, ela seja apenas uma garota bem baixa. Marianne assinou o contrato com sua impressão digital ensanguentada. A energia vermelha deixou as palavras vermelhas brilhantes e entrou em seu corpo. Quando ela virou a cabeça, ela estava cara a cara com Josh. Josh piscou 2 vezes, pois aconteceu de repente. Ela ergueu as mãos e olhou para elas antes de colocá-las no peito dele. Marianne agora era curvilínea, uma mulher adulta com quadris largos, ampulheta e peito tipo C. Seu cabelo ficou castanho novamente, atingindo a altura das costas, e ela estava abrindo bem os olhos. Com seu novo corpo e rosto fofo, ela parecia muito mais bonita do que antes. Isso atrairia olhos para ela. Ela poderia dizer isso já que até Robin estava de olho nela. Marianne olhou para os próprios pés, tentando se equilibrar, pois pensava estar pisando em alguma coisa. Ei, não é justo, exclamou Josh. Oh, desculpe. Eu fui demais? Marianne mordeu os lábios grossos e inferiores e olhou para Josh. Embora pareça fácil beijar agora, Josh parecia estar no meio de alguma realização. Não pode ser que ele não gostaria que não houvesse ninguém na tripulação, pequena. Ele gostava quando eu era fofo. Não.
Tenho que explicar que sou pequena de coração. Papai, eu tenho que explicar. Não vou usar salto. Josh, com uma expressão triste, estendeu as mãos para frente. Embora parecesse um ato de tristeza, as mãos dele apoiaram-se no peito dela. Ele brincou habilmente com o peito dela de uma forma que a faria gemer. Você poderia ter pedido mais. Por que apenas tamanho C? Ele disse, brincando com seus novos seios e mordendo os lábios. É um desperdício fazer 100 flexões. Marianne soltou um suspiro enquanto colocava a mão na dele. Mas você ainda gosta deles. Não se preocupe, Josh. Você tem o meu. Hancock disse, apontando para seu peito muito grande. Certo. Pelo menos podemos fazer amor em pé. Josh sorriu para Marianne, inclinou-se e beijou-a nos lábios. Depois que ela gemeu em sua boca, ela se afastou. Eu posso te dar minha boca agora, papai. Ela então se abaixou e colocou a mão entre as pernas dele, pegando sua virilha. Podemos fazer mais, não podemos? Estou tão orgulhoso. A tortinha está pronta agora. Josh sorriu e colocou as mãos nos ombros dela e apertou. Como ela não passou por nenhum treinamento, ela era mais suave. Além disso, ela se sentiu como uma nova experiência. Ela não apenas cresceu como mulher, comentou Mikita com uma voz entediada, mas como uma vagabunda também. Espere, eu sou a menor da tripulação. Acho que é meu direito chamar Josh de papai. Hancock semicerrou os olhos e olhou para Mikita. Que puta! Para Josh, um orgulhoso. Mikita sorriu e esticou os braços para cima. Tudo bem, disse Josh. Marianne, que estava prestes a cair de joelhos, foi interrompida por ele. Eu preciso trabalhar na cabeça de alguém. Ele disse. Antes que alguém pudesse perguntar, Hancock disse. Josh, embora sua cabeça atrapalhe o beijo, ela não se importa. Está tudo bem. Tenho uma política de que ao iniciar um negócio, meus 3 primeiros clientes sejam gratuitos. E não pretendo dar nada de graça a ninguém. Josh se levantou. Por ter sido a segunda vez que ele cumpriu o contrato do diabo, seu talento espiritual lhe deu mais conhecimento sobre seu poder. Meninas, alguém quer mudar alguma coisa? Josh disse, perguntando às meninas. Mikita acenou com a mão e deu um tapa na própria bunda, apontando para seu peito grande e corpo curvilíneo. Não, eu estou bem. Robin cruzou os braços sobre os peitos grandes. Ela já tinha curvas perfeitas. Ela não precisou dizer nada. Hancock apenas riu, como se Josh tivesse contado a piada mais fofa de todas. Não vendo mais ninguém falando, Marianne se sentiu estranha e tentou se esconder atrás da mesa por hábito. Mas não adianta, já que ela não é anã. Quando sua ação foi notada por todos, eles riram. Parece que ela ainda não se adaptou. Você não cabe? Que arra! Mikita, pare de intimidá-la. Mais tarde, rindo, Josh disse. Depois de escrever outro contrato, Josh saiu pela porta. Lá, ele encontrou a gordinha Marigold dormindo na grama do quintal. A pobre menina quase não comeu nada. Embora eles tenham tido um começo difícil, ela tentou eliminá-lo por ciúmes de sua irmã. As coisas melhoraram depois que ele removeu a marca de escravo de suas costas. Sentindo pena, Josh pegou um cobertor e jogou sobre ela. Ela mal comia, disse Josh. Ele balançou a cabeça e virou-a para olhar para a enorme bunda de Sonia na sua frente. Eu queria saber quando você vem me visitar. Parece que você se divertiu. De frente para ele de costas, ela disse. Lentamente, ela se virou para ele, os seios no chão, o cotovelo apoiando a cabeça. Deixe-me ajustar. Agora me diga, você se divertiu lá? Sim. Josh assentiu. Sonia sorriu e estendeu o braço em que estava deitada, deixando o dedo dançar alegremente em volta do peito dele. Esta cobra está com fome. Preciso de um lanche. Deixe-me domesticá-la. Mas, eu posso te ajudar com o beijo. Sonia sorriu e estendeu os braços, prendendo Josh e estendendo os lábios. Mas ela parou assim que ele estendeu a mão. Os olhos de Sonia baixaram e olharam. Josh não estava falando sobre beijo, mas segurava o que parecia ser um contato. Você sabe ler, certo? Josh perguntou. Sim, eu sou uma pirata, não uma idiota. Por que essas palavras estão brilhando em vermelho? Sonia perguntou. E o que isso tem a ver com o meu beijo? Sua cabeça quase caiu de sua mão. Leia. Acredite. Josh disse, fazendo um pequeno sorriso como eles lhe ensinaram quando ele era estagiário. Sonia ergueu os olhos para o rosto dele. Por que você está sorrindo como um demônio? Ele? Hehe. Josh riu engraçado, fazendo Sonia colocar a mão em seus peitos enormes. Você sabe. Você pode descansar aqui, isso ajuda você a relaxar. Ela disse, um pouco preocupada com o cara que ela escolheu para ter seus genes nela. Você é simplesmente fofa. Depois de deixar o contrato em suas mãos, Josh puxou um pouco sua bochecha e caminhou para o lado. Ele está na beira da casa. A propósito, você assina com sangue. Tudo bem? Ainda assim, estranho. Sonia segurou e começou a ler. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.